Neste capítulo veremos alguns componentes básicos necessários para a montagem de um microcomputador. O primeiro componente é o gabinete, que em sua parte frontal podemos ver as baias onde serão introduzidos alguns periféricos, o botão de liga-desliga, o botão de reset, os LEDs de power e de acesso ao Winchester. Quando você adquire um gabinete, virá acoplado a ele uma fonte, que para montarmos um computador de boa capacidade, basta que ela seja de no máximo 300 watts de potência. Na parte interna do gabinete, podemos ver as baias onde serão acoplados os periféricos, e esses espaços em diversas posições nos permitirão fixar com parafusos esses periféricos. O outro componente básico para a montagem do microcomputador é a placa-mãe, ou motherboard. Vamos analisá-la. Os elementos básicos da placa-mãe são os seguintes: os conectores IDEs para ligarmos o Winchester, a unidade de CD-ROM e o disquete, os slots para a memória, os slots PCI para placas adicionais como placa de fax modem ou de rede, o soquete onde colocaremos o microprocessador, o plug de conexão da fonte e os conectores de entrada e saída, que analisaremos individualmente mais tarde. Esta placa também possui um conector do tipo AGP para placas de vídeo. Existe um número muito grande de marcas e modelos de placas-mães, mas basicamente todas elas possuem os mesmos componentes. É muito importante que você verifique a compatibilidade do gabinete com a placa-mãe que você está adquirindo, pois embora exista um padrão, pode existir incompatibilidade na hora de fixarmos a placa-mãe nesse gabinete. Uma outra diferença muito grande entre as motherboards é o onboard de seus elementos. Esta placa que estamos analisando, ela possui uma grande quantidade de elementos onboard, como o vídeo, o modem e a placa de rede. Mas, caso ela não possua os elementos onboard, ou seja, ligados diretamente na placa, ela deve ter uma quantidade maior de slots PCIs para que possamos fazer a função desses elementos através de placas adicionais. Somente a título de curiosidade, a parte traseira de uma motherboard nada mais é do que uma infinidade de soldas dos elementos que estão na sua parte frontal. Vamos agora analisar os elementos da motherboard. Primeiro, os conectores IDE, onde ligaremos a unidade de Winchester, a unidade de CD-ROM e a unidade de disquete. Os slots, onde colocaremos as placas de memória, e o soquete, onde fixaremos a CPU. É muito importante que exista uma compatibilidade entre o soquete que existe na sua motherboard e a CPU que você está adquirindo. Este soquete é do tipo 462, feito para CPUs do tipo Duron até 1.2 GHz, mas existem soquetes para todos os tipos de CPU disponíveis no mercado, e você deve adquirir uma motherboard com um soquete compatível com a CPU que você está adquirindo. Também existem motherboards com slots do tipo PCI ou ISA, que são slots negros e maiores do que esses do tipo PCI. Os slots PCI serão utilizados para fixarmos placas adicionais nesse microcomputador, do tipo uma placa de fax modem, ou uma placa de rede, ou uma placa de som especial, caso você vá utilizar este microcomputador para tratar som. Caso você vá utilizar este microcomputador para tratamento de imagem, será necessária uma placa de vídeo um pouco mais sofisticada. Ela pode ser uma placa do tipo PCI ou AGP. Esta placa-mãe possui um slot AGP para fixação desse tipo de placa de vídeo. O outro componente básico para a montagem no microcomputador é, obviamente, a CPU. Trabalharemos
neste treinamento com uma CPU do tipo AMD Duron de 950 MHz. Em sua parte inferior, podemos ver que a CPU possui uma infinidade de pinos que são exatamente compatíveis com os orifícios que existem no soquete para a sua fixação. Você pode verificar que o soquete possui dois cantos chanfrados para que possamos compatibilizar com o chanframento que existem na parte inferior da CPU, para que possamos saber exatamente qual é a posição de fixação dessa CPU no soquete. E finalmente, o último componente básico para a montagem do nosso microcomputador é a memória RAM. Esta é uma placa de memória RAM ou um pente de memória RAM de 128 MB, que será fixado no slot de forma que os dois orifícios da placa sejam compatíveis com estes dois pontos de fixação, de forma que possamos colocar esse pente de memória em sua exata posição no slot. Você pode verificar que o espaço à esquerda é menor, o central é médio e o à direita é maior, assim como o espaço que existe entre os pontos de fixação. Esta motherboard possui dois slots para pentes de memória RAM. Nós vamos utilizar somente um deles. O outro ficará disponível para uma futura expansão, onde poderemos colocar um outro pente de 128, expandindo nossa memória para 256 MB, ou mesmo um único de 256, ou dois de 256 compondo 512, ou um de 512. Vale lembrar que você deve verificar a especificação no manual da sua motherboard qual é o limite de memória que ela suporta, pois existe um limite para colocação de memória RAM no seu microcomputador.